Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender todos esses temas da biodiversidade amazônica e os seus efeitos no clima. E eu estou aqui com ele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa unidade. Eu sou o professor Virgílio Guedes e junto com o professor William estaremos aí trazendo essa UCA, e seus diversos conteúdos que nós vamos compreender. Então vamos lá observar o nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, efeito estufa e aquecimento global, interações da radiação solar com a Terra, radiação térmica emitida pela superfície da Terra e sua interação com a atmosfera, gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas. E no nosso detalhamento, interações da radiação solar com a Terra, radiação térmica emitida pela superfície da Terra, gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas e impacto do aquecimento global nos ecossistemas. Ficou curioso, né? Então vem com a gente. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais aí sobre as mudanças climáticas. A gente já inicia aí apresentando algumas imagens que são bem comuns, são consequências aí das mudanças climáticas, como vocês podem observar. Aí ao nosso lado a gente consegue visualizar ali a formação de um furacão, por exemplo. Nós temos aí as queimadas, que elas vão também trazer graves prejuízos, vão trazer também problemas com relação às mudanças climáticas, como a gente pode observar. E além disso, a gente tem aí outros cenários que são característicos das mudanças climáticas, como a gente visualiza nessa imagem que nós temos aí as geleiras, o que pode contribuir. As mudanças climáticas elas podem alterar justamente as características do clima, onde nós tínhamos lá aquela paisagem com gelo, por exemplo, pode levar ao degelo, vai levar a um aumento do nível do mar, por exemplo, e contribui também para as enchentes, as alagações em alguns locais, como a gente visualiza. E basicamente a gente tem visto atualmente algumas notícias bastante relacionadas aí com as mudanças climáticas. Então, para a gente ter aí uma visão geral, esse panorama aí das mudanças climáticas, a gente apresenta aí essas imagens, professor? Sim, e essas imagens também mostram eventos extremos que podem ocorrer a partir dessas mudanças, dessas características do clima, Então, esse é o tema do século. O meio ambiente tem sido um tema de constante preocupação por parte dos governantes dos países da União Internacional. Por quê? Porque todos vivemos no mesmo planeta. Uma alteração aqui na Amazônia, ela também reflete em outros países, não só no nosso país, não só no Brasil, mas na característica do clima, na dinâmica climática, tanto aqui da América do Sul, quanto da América do Norte, da Europa, da África e também dos oceanos. Essas correntes marítimas também são afetadas a partir dessas mudanças climáticas. E esses efeitos aí da temperatura também, notícias recentes, professor, tem mostrado que a temperatura dos oceanos também tem aumentado, o que leva ao derretimento das geleiras, regiões litorâneas vão ser alagadas, Então, esses cenários possíveis aí de interação a partir do clima é o que nós vamos entender nessa aula sobre o que é mudança climática, Exatamente. E para a gente compreender melhor, vamos observar a nossa próxima imagem, que ela traz um pouco mais dessa definição, de explicação aí sobre as mudanças climáticas. Observa aí conosco. Mudanças climáticas são alterações de longo prazo que afetam os padrões climáticos característicos de uma região ou até mesmo do planeta. Então, como a gente comentou, a gente pôde observar que justamente essas mudanças climáticas são alterações ali de longo prazo, um período bem grande de tempo ali, como a gente pode comentar, que essas mudanças elas não aconteceram ali de uma hora para outra. Tudo que a gente pode observar atualmente, nessas notícias mais recentes, são reflexos aí dessas mudanças que vêm de um grande período de tempo, como a gente pôde observar. Então, Isso, e esse período de tempo, professor, ele vem, inclusive, especialmente desde a Revolução Industrial, quando se vê ali uma mudança nas emissões
de CO2 e vapor d'água e de outros gases que contribuem aí para o aumento da temperatura terrestre, né? Exatamente. É um ponto bem interessante, né? Porque assim, as mudanças climáticas, elas podem ter também as suas causas naturais, né? Que estão relacionadas ali com os eventos da natureza, né? Como as atividades vulcânicas, a radiação solar, por exemplo, né? Mas, a partir de um determinado momento, que foi a Revolução Industrial, como o professor William citou para a gente, a partir daí a gente teve uma intensificação, né, na produção de elementos ali que vão trazer uma poluição, né, vão intensificar os gases que são causadores ali do efeito estufa. Então, a partir desse período ali, a gente vai ter essa intensificação da atividade e, com isso, né, vai aumentando ali, no caso, as consequências e refletindo aí nas mudanças climáticas, como a gente pode observar. Continuando aí as nossas imagens, a gente observa aí na próxima, ainda falando sobre essas consequências das mudanças climáticas, a gente também pode observar um pouco mais, né, dessas causas. Olha só, você observa essa imagem com a gente. Elas podem ter inúmeros motivos, mas vamos destacar o aumento do desmatamento e também a queima de combustíveis fósseis, o que emite à atmosfera gases de efeito estufa. Então você observa aí essa imagem, né, nós temos o quê? Né? A gente tem um cenário atual, né, a gente consegue observar ali uma área que antes era uma grande área verde, mas foi desmatada, né? Essa parte foi retirada, essa cobertura vegetal, ali uma grande quantidade de árvores foi retirada, né? Foi desmatada, para se fazer ali uma outra atividade, né? Seja para uma construção civil, por exemplo, até mesmo para pecuária, né? Para agropecuária, como a gente pode observar. Então, essa retirada aí da cobertura vegetal, como a gente está observando e vem aumentando bastante ao longo dos anos, né? Isso contribui também para esses eventos climáticos, como a gente está observando. Além disso, nós temos aí a queima de combustíveis fósseis, né? Que veio se intensificando justamente a partir da Revolução Industrial, né? Com a queima dos combustíveis como, por exemplo, o carvão, né, o gás, por exemplo, que vão emitir aí na atmosfera gases de efeito estufa. E aí, falando um pouco mais sobre o efeito estufa, né, o que a gente vai comentar um pouco mais, vale lembrar que o efeito estufa ele é um evento aí natural, né, ele é importante para o nosso planeta, ele vai funcionar ali como um cobertor para o nosso planeta, né, que é justamente para que a gente possa manter a temperatura ali do nosso planeta constante, a gente não ter muita variação na temperatura, né, nos níveis ali da temperatura, por exemplo. E aí, justamente, esse efeito estufa, ele vai permitir com que nós tenhamos a vida no planeta Terra. Uma das características ali para que se exista a vida no planeta é justamente essa temperatura, né, porque é o único planeta que consegue manter uma temperatura constante. Tudo isso por causa do efeito estufa, né? Quando a gente fala de efeito estufa, às vezes as pessoas já entendem como algo negativo, né? Mas o efeito estufa ele é algo natural e ele protege aí o nosso planeta, mantém essas temperaturas. Só que com a intensificação ali desses gases, né, que vão sendo lançados na atmosfera, a gente tem ali o efeito estufa, né, sendo intensificado, levando aí ao nosso aquecimento global, como a gente pôde observar. Mas a gente ainda vai ver um pouco mais sobre o efeito estufa, né, Lúcio? Vamos sim. Inclusive o efeito estufa, como foi ressaltado aqui pelo professor Virgílio, é um fenômeno natural. Ele é consequência ali das radiações solares que são emitidas lá do Sol, chegam até o nosso planeta e esse cobertor aí, como foi ressaltado pelo professor, ele protege para que o planeta não fique muito frio, né, com temperaturas muito baixas. E isso fez com que a vida pudesse se desenvolver, porque afinal nós precisamos de uma temperatura amena para poder sobreviver, não é? Mas vamos conhecer o que é o efeito estufa, olha só. O efeito estufa, esse efeito é um fenômeno natural e importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. Olha só como nós estamos vendo aí. De um lado nós temos o efeito estufa natural, nessa imagem, não é? Onde o Sol emite a radiação lá da sua superfície, ela chega até aqui a superfície da Terra, a superfície da Terra absorve uma parte dessa energia e depois reemite para o universo, certo? Quando acontece essa reemissão, uma parte vai ficar ali naquela atmosfera, tá certo? Uma parte desse calor vai ser absorvido pela atmosfera e vai fazer com que a temperatura, uma regulação de temperatura no planeta. Já o que acontece? Se nós intensificamos esse efeito, né, se ele é intensificado pelo homem, nós temos um aumento significativo da temperatura. E isso é prejudicial para a vida. E para a vida, leia-se,
a vida, a fauna, a flora e para a nossa vida também. Então, quando nós emitimos aí uma camada excessiva de CO2, de dióxido de carbono, esse dióxido de carbono faz o quê? Ele é opaco, né, à radiação que vai ser reemitida pela superfície da Terra. E se tem muito CO2, essa radiação ela não vai ser reemitida para o universo, ela vai ficar presa aqui, fazendo com que aumente ainda mais a temperatura, não é isso? Exatamente, é o que nós temos, né, como nosso conhecido aquecimento global. Aí sim nós já temos um problema, né, porque eu falei que o efeito estufa ele não é exatamente um problema, não é algo perigoso, mas o aquecimento global, em virtude dessa situação que o professor William explicou aí pra gente, o aquecimento global sim já nos traz ali grandes problemas, né? Como o próprio nome já diz, a gente já vai ter um aumento aí na temperatura média do planeta, né? Algo alguns graus ali, como vem sendo observado ali em algumas pesquisas, certo? Então esse aumento aí na temperatura do planeta pode trazer cenários como esses que a gente tem observado aí nessas imagens, né? Como por exemplo aquela imagem onde a gente observou ali o derretimento, né, das calotas polares, por exemplo, né? Como a gente pode observar isso aí nessa imagem, e o que eleva também o nível das águas dos oceanos, por exemplo, fazendo com que aquelas regiões ali próximas, né, aquelas regiões litorâneas, essas águas dos oceanos elas possam ali invadir essa região, né, afetando a população, como a gente observa nessa imagem, né? Tudo isso é devido aí às mudanças climáticas, como a gente pôde observar. Mas a gente tem um exemplo, né, professor, de efeito estufa, né? Até porque, né, professor, efeito estufa, o nome vem do comportamento das estufas, né? Sim. E aí, se você ficou com dificuldade de imaginar a atmosfera e tudo mais, nós trouxemos um exemplo de efeito estufa para você entender melhor. Olha só. Fala, pessoal! Vocês já perceberam que quando um automóvel está estacionado sob a incidência ali de uma radiação solar muito forte, os vidros fechados, a temperatura interior desse automóvel ela é extremamente elevada? Isso é um exemplo de efeito estufa. E para compreender o que está acontecendo aí nesse caso, nós precisamos relembrar dois conceitos. O primeiro deles é que todas as coisas irradiam e que a frequência e o comprimento de onda dessa radiação depende da temperatura do objeto emissor. Então imagina o seguinte, quando eu tenho ali, olha, um objeto com uma temperatura elevada, o que acontece? Ele emite ondas com comprimentos de ondas mais curtos. Quando eu tenho um objeto com temperaturas mais baixas, eles emitem ondas com comprimentos de ondas mais longos, tá certo? E o segundo conceito que nós precisamos conhecer é o da transparência das coisas. E esse conceito, ele depende do comprimento de onda, da radiação que vai emitir ali nesse meio, tá certo? Para determinar se esse meio vai ser transparente, opaco ou translúcido. Veja bem, um exemplo, no vidro, o vidro ele é transparente a ondas curtas e ele é opaco em relação a ondas longas. Então, o que acontece para que a temperatura interior desse carro seja bem mais elevada? Quem emite aí as ondas eletromagnéticas, nesse caso, a radiação, é o Sol. E o Sol ele tem uma temperatura bem alta. Aí o que acontece? Quando o corpo tem uma temperatura muito alta, ele emite ondas curtas, não é? Essas ondas curtas elas têm a capacidade de penetrar a atmosfera e também o vidro do carro. Aí, lá no interior do carro, após penetrar ali o vidro do carro, alguns objetos do carro eles vão absorver essa energia. Absorvendo essa energia, o que acontece? Eles vão reemitir. Mas só que quando eles vão reemitir, as ondas já são ondas longas, porque a temperatura não é tão alta quanto a temperatura do Sol, por exemplo, né? Então, essas ondas longas, elas não ultrapassam o vidro, porque o vidro é opaco em relação a essas ondas longas, fazendo com que as ondas eletromagnéticas fiquem refletindo no interior do carro e a temperatura aumentando. É assim também que acontece com a nossa atmosfera. As ondas eletromagnéticas, elas penetram, a radiação solar, ela penetra a atmosfera, a superfície da Terra absorve essa energia e ela reirradia. Quando ela reirradia, ela encontra uma atmosfera que tem CO2 e tem água. E aí faz com que a temperatura fique amena. Claro que, intensificando a emissão de CO2, a temperatura vai aumentar mais ainda. E é isso que é o efeito estufa.
Olha só, ainda tem pessoas, né, que deixam, às vezes, crianças dentro do carro, até mesmo animaizinhos de estimação, né? Às vezes as pessoas vão, eu vou aqui no banco rapidinho, deixa a criança dentro do carro, o carro desligado, 2 dedinhos abertos, às vezes que não funciona, não alivia muita coisa, né? Mas a gente pôde observar justamente essa formação aí dessa estufa, né? Como um exemplo que a gente visualizou aí no interior dos carros, né? Principalmente ali quando ficam expostos ali ao sol, né? Então é importante a gente ali não deixar, às vezes, a criança ou um animalzinho ali dentro, né? Por mais que seja pouco tempo, porque esse calor aí chega a ser prejudicial ali para as pessoas também. E chega a atingir temperaturas extremamente elevadas. Então você viu ali que em pequena escala, num carro, o que acontece? A temperatura fica elevada nesse interior do carro. Agora imagina em grande escala, que é o nosso planeta. Se a gente tem ali um manto, digamos assim, de CO2 e vapor d'água e outros gases, isso faz com que a temperatura do planeta aumente muito, assim como aumenta ali no interior do carro. Então, para você entender o paralelo entre os dois, não é? Mas, como o professor Virgílio falou, o que acontece? Acontece que, quando nós temos a intensificação do efeito estufa, ocorre o aquecimento global, que é o que nós vamos ver agora, olha só. O aquecimento global, então, é a intensificação do chamado efeito estufa, né, como nós comentamos agora. Pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, por exemplo. Aí nessa imagem a gente tem aí um reflexo, né, do que a gente vem comentando, que a partir, né, da Revolução Industrial a gente teve justamente esse aumento ali das atividades, né, e também um aumento na emissão desses gases de efeito estufa, como, por exemplo, cenários como esse que a gente visualiza aí na imagem. A gente tem ali grandes fábricas, né, as indústrias e suas chaminés ali lançando gases poluentes na atmosfera, né? Então essa fumaça aí que a gente está observando saindo das chaminés, né, ela está em alta concentração ali de gases que vão trazer, né, o aumento ali do efeito estufa, né, como por exemplo o gás carbônico, como nós visualizamos, né? Sim. Inclusive, a partir também das queimadas, gera-se também muito CO2. Por isso que o desmatamento, as queimadas, elas contribuem para a intensificação desse efeito estufa. Porque quando você queima ali, além do CO2, você emite uma quantidade de fuligem extremamente alta. E a fuligem, ela é, sim, também opaca essa radiação, fazendo com que a radiação fique concentrada ali naquela região e aí não saia daqui do planeta, fica esquentando só aqui dentro do planeta, tá certo? Então as queimadas também são prejudiciais aí para aumentar esse efeito que é o aquecimento global. Só que veja só, quais são esses combustíveis aí que contribuem, né, sobremaneira para esse efeito estufa, tá certo? Então, nós convidamos a professora Cristiane de Química para comentar para a gente. Olha só. Os combustíveis fósseis são substâncias formadas há milhares de anos pela decomposição de organismos animais e vegetais em camadas mais profundas do solo e do fundo do mar. Eles são formados por compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que apresentam o elemento químico carbono em sua estrutura. Os principais combustíveis fósseis são o gás natural, que é formado por metano, o carvão mineral, que foi o primeiro combustível fóssil utilizado em grande escala, né, em escala mundial, devido à Revolução Industrial, e o mais importante atualmente, que é o petróleo, porque ele obtém-se dele subprodutos como, por exemplo, a gasolina, o querosene, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, óleo diesel e muitos outros subprodutos. E a queima desses combustíveis fósseis gera gases muito nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico. Ele é considerado por muitos como o grande causador do aquecimento global, porque ele intensifica o efeito estufa. Além dele, tem o monóxido de carbono, que ele está relacionado a problemas respiratórios, porque ele é um gás muito tóxico e venenoso. Além desses, ocorre a geração de materiais particulados, como a fuligem
e a geração também aí, a formação de outros gases tóxicos que são causadores da chuva ácida, como, por exemplo, os óxidos, a partir dos óxidos de enxofre e de nitrogênio. Muito bem, então a gente pôde observar aí um pouco mais dessa química, né, desses componentes aí que são lançados na atmosfera, né, e que podem trazer diversos prejuízos para o meio ambiente de um modo geral. Inclusive, a gente pôde observar alguns problemas relacionados com as doenças respiratórias, né? Então, como aquela fuligem, aquele material particulado, como a gente pôde observar, sendo lançado aí na atmosfera, pode trazer prejuízos para a nossa saúde, principalmente para o nosso trato respiratório, e aí a gente também tem observado bastante o aumento das doenças respiratórias, né? É verdade. E olha só, além dessa contribuição, também nós temos a parte física da coisa. Olha só, na parte física da coisa, nós temos que o Sol quente, ele emite ondas curtas, enquanto a Terra fria emite ondas longas. O vapor d'água, o dióxido de carbono, que são esses gases que estão sendo emitidos em grande quantidade, né? E outros gases do efeito estufa presentes na atmosfera, eles retêm o calor, que de outra forma seria irradiado da Terra para o espaço exterior. Então, a explicação física do porquê nós estamos enfrentando aí o aquecimento global, ela tem toda essa interdisciplinaridade. A partir da emissão desses gases que contribuem para o efeito estufa, nós vamos ter essas ondas eletromagnéticas, essa radiação presa aqui no planeta, aumentando a temperatura do nosso planeta. Olha só, como é que é uma onda curta e uma onda longa? Veja só, nós temos aí uma onda curta, olha. Essa onda curta ela é emitida por objetos quentes. E as ondas longas, que são emitidas por objetos frios. E onde é que está a faixa do visível, a luz que a gente enxerga? Elas estão ali, olha, ali nas ondas curtas, tá certo? Uma faixa dessa emissão nós conseguimos enxergar, não todo o espectro, né? Esse é o espectro eletromagnético. E outra faixa aí já é percebida somente nas ondas longas, tá certo? Então, é assim que nós temos o comportamento dessas ondas e a contribuição para o nosso aumento de temperatura aqui no planeta. Beleza? Mas, desde a Revolução Industrial, foi observado que, de fato, o planeta esquentou, tá certo? Houve uma variação de temperatura. Isso não foi tirado da cartola. Houve medidas, essas medidas elas foram sendo elencadas e a NASA aí colocou numa simulação para a gente. Olha só, nós temos aí a temperatura do planeta sendo aumentada, olha, desde a época da Revolução Industrial, 1880, 1884, e essa simulação traz dados até 2015, 2019. E você vai ver que quando a faixa ali está tendendo para o azul, nós temos temperaturas mais baixas. E quando ela tende para o vermelho, nós temos temperaturas mais altas. Muito bem. E a gente continua falando sobre o aquecimento global e agora a gente vai ver um pouco mais desse impacto do aquecimento global nos ecossistemas. Acompanha com a gente aí. Com o aumento da temperatura média do planeta, várias alterações podem ocorrer. As consequências do aquecimento global são observadas em todo o planeta e afetam ecossistemas, a biodiversidade, comunidades humanas e sistemas naturais, né? Então pode afetar todo o meio ambiente, todo o planeta, de um modo geral, como a gente pôde observar, né? Então dessa forma a gente visualiza e vai começar a falar e visualizar alguns exemplos desses impactos aí do aquecimento global nos ecossistemas, né? Como a gente pôde observar, a gente vai ter aí prejuízos, né, relacionados com toda a população, temos também a biodiversidade sendo comprometida, né, prejudicada, e as comunidades humanas e também os sistemas naturais, conforme a gente vai observar agora nesses exemplos. Então você observa aí com a gente, né, esse impacto do aquecimento global nos ecossistemas. E aí a gente tem uma imagem que é bem característica quando se fala em mudança climática, quando se fala em aquecimento global, que é essa imagem aí do urso polar, como vocês estão observando, né, nesse bloco de gelo, e em volta a gente tem o degelo, né, o derretimento dos outros blocos. Então a gente tem aí esse grande símbolo, mas não é o único animal, né, não é o único ser vivo que vai ser prejudicado ali com esse aquecimento global. Essa é sempre uma imagem muito utilizada, mas além desse animal, né, a gente tem outros animais ali e outros seres vivos que vão ser prejudicados
com o aumento aí das temperaturas. E aí, então, a gente observa como exemplo, aí, o primeiro, o derretimento das calotas polares. E aí, por outro lado, a gente tem também um outro exemplo, que é o aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos, né, como as secas e as chuvas, né? Então, a gente viu aí que essas alterações, né, na temperatura e no clima, ela pode provocar cenários diferenciados em regiões diferentes do planeta, né? Em determinadas regiões, onde você observa ali um clima mais chuvoso, por exemplo, pode acontecer de que seja um período de seca. Então, nessa imagem, a gente observa aí um cenário bem comum, né, de um rio que passava aí nesse determinado local, né? E aí, com a seca, você observa ali o seu solo, né, rachado pela falta de água e apenas uma pequena parte ali onde se concentra ainda essa água desse rio, por exemplo. Então, aí esses fenômenos vão aumentando aí com uma certa frequência por causa dos fenômenos climáticos, certo? E um outro exemplo que a gente visualiza aí na sequência da nossa imagem, né, a gente observa aí o famoso Aedes aegypti, né, que é o conhecido mosquito da dengue, né? E o que tem a ver aí a dengue com o aquecimento global, né? A gente tem aí o aumento na ocorrência de doenças tropicais, né? Doenças como a dengue, a malária, por exemplo, que estão relacionadas ali com essas áreas tropicais, né? A área que tem ali como clima tropical, regiões ali com chuva, por exemplo, a gente pode ter também uma incidência, né? Um aumento ali na ocorrência dessas doenças como dengue e malária, como a gente pôde observar e visualizar aí na nossa imagem, né, professor? Exatamente. Nós temos também aí a redução da biodiversidade, não é, professor? Muito bem. Aí a gente pode observar nessas imagens, né, como a gente viu naquela outra imagem anterior, aquele rio secando, né, a gente viu ali aquele solo seco ali devido a estar exposto às altas temperaturas, ficar exposto ali ao sol, né? Então o solo ali secou onde antes tinha um rio, por exemplo. E as espécies de seres vivos que vivem naquele determinado ecossistema, né, que seria ali o habitat natural deles, que no caso seria um rio, a gente tem ali o aumento, né, no caso, da morte desses seres vivos, o que pode levar, né, à redução da biodiversidade. Isso também está relacionado ali com a extinção de algumas espécies, né? Isso pode levar aí à extinção de algumas espécies de seres vivos, né? Sejam eles animais ou até mesmo plantas, né, que podem estar ameaçados aí de extinção por causa desses impactos aí do aquecimento global, como a gente pôde observar aí nessas imagens dos peixes ali mortos, né, porque faltou oxigênio ali na água para que esses peixes pudessem respirar, por exemplo. Além disso, a gente vai observar também um desequilíbrio nos ecossistemas marinhos, né? Nós vimos agora há pouco um exemplo de um rio, né, que é um ecossistema de água doce, por exemplo. Agora a gente visualiza também relacionado com os ecossistemas de água salgada, né, os ecossistemas marinhos. E aí a gente tem uma outra diversidade também de seres vivos, como, por exemplo, os corais, que a gente visualiza aí nessa imagem, né, que vale lembrar que são seres vivos também, e estão relacionados, muito relacionados com esse aumento aí das temperaturas, né, podendo chegar a essa extinção, até mesmo uma grande perda uma determinada área desses recifes de corais, aí, como a gente pôde observar, certo? Então, são alguns exemplos aí que a gente traz, né, relacionado com esses impactos do aquecimento global nos ecossistemas, para a gente poder observar e também refletir um pouco mais, né, como a gente já comentou, falando sobre o meio ambiente, é sempre muito importante a gente entender que nós, seres humanos, nós fazemos parte, a gente está ligado a esse meio ambiente, como a gente pôde observar. A gente não pode pensar que o meio ambiente é algo à parte, né, algo separado. Ali é a natureza, onde a gente vê as aves, as árvores, por exemplo. A gente tem que entender que o nosso meio ambiente também, a gente está inserido nisso. E que as nossas ações, como a gente pôde comentar ao longo dessa aula, né, a ação do homem, ela vem intensificando e contribuindo ali para o aumento do aquecimento global e também das mudanças climáticas, como a gente pôde observar, né, professor? Exatamente. Além disso, olha, perceber que o que nós fazemos aqui também se reflete em outros lugares do planeta, né? O planeta é um só, ele está interligado e essa relação desencadeia também outros fenômenos. Por exemplo, a morte da floresta aqui, ela pode afetar outras regiões, como a região centro-oeste, a incidência de chuva nessa região centro-oeste e em outras regiões aqui da nossa América do Sul. Então, é importante realmente verificar que nós estamos inseridos nesse planeta e que o meio ambiente ele faz parte também para a nossa contribuição, digamos assim,
para um planeta melhor, onde a gente possa viver e essa sobrevivência também se estenda às demais espécies, né? Bom, aqui nós nos despedimos de vocês e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!